Bom dia, pessoal. Começando aí o nosso curso de Biologia, lembrando que já tem a playlist e a gente já está com o material aqui. Vai estar providenciando esse material. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Se não gostar, pode deixar o seu dislike. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Partir aqui para a Biologia. Buscar aqui o material de apoio. A gente hoje vai estar abordando sobre as composições químicas que formam a massa muscular do nosso corpo e de todo ser vivo, tanto animal como vegetal. Deixa eu só buscar aqui, está tudo organizadinho. Vou fazer um minuto agora. Nós vamos tentando. Deixa eu ver aqui. Samsung Imagens. Vou estar postando aí um slide. Vou fazer meus arquivos tá aqui. Deixa eu botar. Pegar do início. Isso. Lembrando que hoje nós vamos ter aula de química. Hoje é quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2025. Hoje a gente vai estudar atualidades. Nós vamos estudar hoje matemática. Vai ter duas aulas de matemática, uma de história, aliás, duas de história. A parte da manhã aqui agora vai ter matemática, geografia, história, biologia e física. Na parte da tarde a gente vai ter atualidades, geografia, duas aulas de geografia e duas de física, beleza? Então vamos lá. Vou começar com o nosso material. Esse é o nosso material aqui. Daqui a pouco a gente vai ganhar uma estrutura, vai ganhar uma base. Então, pois bem, a gente vai começar aqui do início. O que acontece? A biologia, pessoal, é uma ciência que estuda a vida, né? Se você for fazer um estudo ali sobre a palavra bio e logia, bio quer dizer vida, logia estudo, então fica o estudo da vida. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte, mas o que vem a ser um ser vivo, né? Acreditava-se que sapo, cobras, crocodilo podiam surgir pela transformação do lodo dos jacres, né? Isso bem lá atrás, bem remotamente. Só que aí o que aconteceu? A biologia, agora eu falei para vocês, a biologia ela é uma ciência muito ampla, ela é muito grande, né? E o que acontece? A gente pode dizer que, com uma confiança, que dentre todas as nossas incríveis biodiversidade, que a biodiversidade ela é muito rica, a gente vai ter todo ser vivo foi gerado a partir da divisão de uma célula. Isso aí é comprovado cientificamente, isso tem um respaldo científico, né? A célula é o veículo para toda informação hereditária que define cada espécie. Então vamos lá. Para facilitar a nossa compreensão, vamos imaginar o seguinte. Tudo começa pelo átomo, a menor unidade a menor unidade da matéria é o átomo. Depois do átomo você vai ter moléculas, né? Átomo com átomo vai formar moléculas. Moléculas com moléculas vai formar organelas celulares e organelas com organelas celulares vai formar célula. Depois da célula, célula com célula vai formar tecido, tecido com tecido vai formar órgão, órgão com órgão vai formar um sistema e sistema com sistema vai formar um indivíduo, o organismo, né? E um indivíduo com outro indivíduo da mesma espécie vai chamar população. E o indivíduo com outra espécie vai formar comunidade. Aí você vai ter, por exemplo, gado, cavalo, pássaro, né? Você vai ter a comunidade.
e comunidade com outra comunidade vai formar o ecossistema, que é a vegetação, né, o vento, o rio, o mar, né, o sol, temperatura, pressão atmosférica, né? E mais para frente, englobando tudo isso aí, a gente vai ter a biosfera, beleza? Então, isso, se você pegar, você já vai estar com meio caminho andado na biologia, porque isso aí é o resumão do resumo, né? Porque lembrando que a vida começou a partir da separação de duas células, duplicação da célula, né? Lá em química a gente estuda muito o átomo, e lembrando que o átomo já não é a menor unidade da matéria, né? Ele já descobriu a descoberta do próton, que é a parte positiva, e, e o próton e o nêutron, né? Os neutrinos. Engraçado que você pega lá da tabela periódica, o primeiro elemento, se ela vai estar aqui, a gente já vai embora, né? Se aproveitar. Comprei. Vou dar uma pausa aqui e volto agora. Então vamos lá, né? Se você for pegar lá o primeiro elemento da química, vai ser o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio ele vai ter o número dele na tabela é o número 1, e ele vai ter um elétron e um próton. Exatamente isso. Um elétron. Aí tem a legenda, você vai ter o número atômico, ele é o número 1. Você vai ter a massa atômica, é 1. O símbolo dele, do nome do elemento, que é o H, simboliza o nome do hidrogênio. Você vai ter a parte, o símbolo, nome do elemento, perfeito. Depois você vai ter a eletronegatividade, ele vai ter aí 2,2, e você vai ter a densidade. Elétrons na camada, ele vai ter um elétron. Ele vai ter um elétron. Configurações eletrônicas. Mas isso a gente vai ver muito de química. Vamos focar muito agora na biologia. Então vamos lá. Lembrando que o tema dessa aula é composição química dos seres vivos, e a gente está na área da bioquímica. A gente vai entrar na área da bioquímica, perfeito? Então vamos lá. Vamos aproveitar aqui para facilitar o entendimento. A biologia é uma ciência que estuda a vida, só que pelo fato dela ser muito ampla, ela ser muito grande, ela ser muito rica, a gente vai dividir em áreas, né? Por exemplo, quando o aluno vai ter o primeiro contato, né, com o estudo da ciência biológica, né, desde ali do ensino fundamental, já começa a ter uma noçãozinha, fundamental 1, fundamental 2, e depois parte para o ensino médio. A primeira coisa que tem que ensinar é a parte da bioquímica. Esse ramo da biologia, bioquímica, ela vai estudar muito moléculas, né? O agrupamento de átomos, né? Qual é a quantidade de átomos que formam a massa, né, do ser vivo, né? E aí, o que acontece? Uma molécula unindo outra molécula vai ganhar uma substância mais complexa. Mas tudo começa pelo átomo. E aí você tem que lembrar disso. Átomo com átomo forma
moléculas. Moléculas com moléculas vai formar organelas de celulares. Organelas celulares com organelas celulares vai formar uma célula. Uma célula com outra célula vai formar um tecido. Agora observe bem. Se eu perguntar, chega lá no Enem, vamos fazer uma simulação. Você está lá no Enem, ou está lá no pré-vestibular, ou você vai prestar um concurso. Vem a seguinte pergunta. Como que é formado uma organela celular? Aí você vai ter que dizer, vai precisar de átomos, uma quantidade exata de átomos, que o ser humano tem, ele tem uma porcentagem de carbono, né? Outra porcentagem que ele vai ter é o nitrogênio, do nitrogênio ele vai ter que ter oxigênio, do oxigênio ele vai ter que ter o hidrogênio. Esses são os 4 elementos que mais tem. 95% da massa de um ser vivo, tanto nós, animal racional, como os animais irracionais e os vegetais, 95%. É muita coisa. Pensa bem, 95% é carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Depois vai uma certa quantidade de fósforo, uma certa quantidade de enxofre. Só que aí o que acontece? Para facilitar o nosso estudo, a gente vai dividir em área. Aí vem a pergunta, se cai lá na prova, qual é a área que vai estudar as moléculas? Aí você vai ter que responder a bioquímica, né? Qual é a área que vai estudar as transformações químicas, o metabolismo, o catabolismo, né? E lembrando, catabolismo é quebra, anabolismo constrói. E a junção desses dois nós chamamos de metabolismo. Então, está na bioquímica. Beleza, vamos partir para a próxima. 12 minutos. Vamos partir para a próxima. Agora a gente vai para organelas e células. Essa parte já é outra área da biologia, que vai estudar as organelas. Organelas vêm de órgão, porque a célula é a menor unidade do ser vivo. Isso aí é constatado cientificamente. Porque a célula, ela tem tudo. Tudo que nós temos, uma célula tem. Ela tem órgão, ela se reproduz, ela tem oxigênio, ela tem secreção, ela tem que se alimentar e ela tem que evacuar também, né? Como nós mesmos, seres humanos. Aí, beleza. Então, nós pegamos aí molécula, bioquímica, organelas e células, citologia. Eu diria para você que a base da biologia, o alicerce que vai sustentar a biologia é a bioquímica e a citologia. Bioquímica vai estudar o quê? As moléculas. Vai estudar as moléculas e as transformações dentro do corpo humano, como metabolismo. Dentro do metabolismo, nós vamos ter um ciclo de catabolismo, vai quebrar, anabolismo vai construir, libera energia e fica nesse ciclo. Aí é o resumo da biologia na área da bioquímica. Né? Beleza. Agora vamos partir para outra área da biologia que chama citologia. A citologia ela vai estar voltada, ela vai estar concentrada nas células. Lembrando que é célula? Isso cai no Enem. É a menor unidade do ser vivo. Né? Célula ela tem órgãos, ela vai ter a membrana, ela vai ter o núcleo, ela vai ter ali o centriolo, ela vai ter a mitocôndria, todas essas organelas é como se fosse um órgão nosso, né? Como se fosse um coração, um pulmão, um rins. A célula também tem órgão, mas só que a gente não fala órgão, né? A gente fala organelas, né? Vai ter um núcleo onde está todas as informações da célula, que é o chamado DNA ou RNA. Beleza, então nós falamos sobre moléculas, que está dentro da bioquímica, falamos sobre organelas e falamos sobre células, que vai estar na citologia. Agora vamos partir para a próxima área, tecido. Tecido vai estar em outra área da biologia, que chama histologia. E aí a gente vê que a gente já está subindo a escala. Estamos pegando de degrau em degrau. Por quê? Eu tenho que pegar de degrau em degrau, porque senão vai virar uma parede.
E aí você não consegue passar para outra fase. Então tem que ser bem gradativo. Beleza. Essa aula é só um resumo, né? Essa aula é uma introdução à biologia, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco da histologia. Lembra que bem lá no início da aula eu falei que a vida ela começou pela divisão de uma célula? Tudo começou como uma divisão de célula. E ali, na verdade, começou com os átomos, átomos com átomos, formou moléculas, moléculas com moléculas, formou organelas celulares, organelas celulares com organelas celulares formou a célula, célula com célula formou tecido. Aí vai ter vários tecidos, tecido nervoso, tecido conjuntivo e por aí vai. A gente não vai aprofundar muito, porque esse é um vídeo introdutório, perfeito? Então vamos para a próxima área da biologia, anatomia. Essa é uma área muito importante, vai dar muita base para nós. Aí vem a pergunta, qual é a função da anatomia? A anatomia nada mais é que ela vai estudar a estrutura, né? Anatomia e a fisiologia. Fisiologia, você tem que lembrar o seguinte, fisiologia, a gente já está finalizando, já esgotou o nosso horário. O propósito desse canal aqui é fazer vídeos no máximo 15 minutos. Já passou 1 minuto. A gente só vai fazer um breve comentário aqui e vamos estar finalizando essa aula, que é uma aula introdutória, perfeito? Então, nós vamos falar um pouco sobre anatomia, vamos falar sobre os órgãos, né? Tecido forma órgãos, que vai formar o coração, o rins, o fígado, né? O pulmão e vários outros. Você vai ter o estômago, vai ter ali o esôfago e o conjunto de órgãos vai formar sistema. E o sistema vai formar o organismo. O organismo somos nós, o indivíduo. E tudo isso vai estar dentro da anatomia morfológica. Lembra desse nome. E até aqui, ajuntando tudo que já foi dito, para nós finalizar esse vídeo vai ficar muito grande, nós vamos ter fisiologia, é o funcionamento. E para finalizar essa introdução, a gente vai entrar na ecologia genética. O que a ecologia vai estudar? A ecologia vai estudar a população. População é a união de dois indivíduos da mesma espécie. Vai estudar a comunidade, que é a união de 2, 3, 4 indivíduos de forma, espécie diferente. E depois a gente vai unir com o ecossistema. Aí você vai ter a população, a comunidade, vai ter os rios, vai ter a vegetação, o ar, o vento, o sol, enfim, tudo isso é ecossistema. E juntando tudo isso aí, a gente vai ter a biosfera. Aí um pouco, dentro de 18 minutos, eu fiz um resumo geral da biologia. De tudo que nós vamos estudar, foi dito aqui em um vídeo de 18 minutos. Então o vídeo ficou bacana, o propósito era 15 minutos, mas é muita coisa. E dentro de tudo isso vai estar a evolução da espécie, beleza? Desde já agradeço a sua atenção. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, porque de qualquer forma você vai estar contribuindo para esse canal. Não esquece de dar seu like. Na próxima aula, aula 1, a gente vai estar aprofundando no estudo da bioquímica. Aí a gente vai falar sobre as composições que formam o corpo humano, dos animais e dos vegetais. Beleza? Valeu, um abraço, tchau!